Olá, boa noite. Boa noite. Câmara autoriza a saída de Diadema do consórcio intermunicipal Grande ABC. Na última hora, prefeito Lauro Michels conseguiu maioria para aprovação. Estará aqui na TV Grande ABC o secretário executivo do consórcio, Fábio Palácio, para comentar o assunto. Ex-vereador de São Bernardo, Gilberto França, deixa o PMDB. Ele vai para o PROS e deve disputar como deputado em 2018. Ele falará aqui em nossos estúdios sobre seu futuro político. Deputado Campos Machado faz frente para evitar a liberação das drogas. Em entrevista exclusiva, ele pede ajuda para barrar a ação no STF. Participe conosco também pelo Facebook, TV Grande ABC, o seu canal regional. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho. O Grande ABC Notícias está começando. Abrimos esta edição falando da saída de Diadema do consórcio intermunicipal Grande ABC. Antes, porém, vamos apresentar nossos convidados de hoje. O ex-vereador de São Bernardo, Gilberto França. Gilberto, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. Obrigado pelo convite. E o coordenador regional do PROS no ABC, Rogério Garcia. Boa noite, Rogério. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Boa noite, obrigado aos dois pela presença. E a Câmara, como a Amanda disse, aprovou na sessão desta quinta a saída da cidade do consórcio intermunicipal Grande ABC. A proposta do prefeito Lauro Michels foi motivo de polêmica no Legislativo. Com autorização dos vereadores, Lauro poderá agora oficializar esta saída da entidade já a partir da próxima semana. Oposicionistas questionaram a forma em que a proposta foi colocada em votação. Nas duas votações foram 14 votos favoráveis à saída e apenas 6 contrários. Você que nos acompanha aqui na rede social, o que vocês acham da saída de Diadema do consórcio? Aliás, é um tema muito polêmico, né? Há muito tempo isso foi colocado, lembrando que a entidade, o consórcio, foi criada a entidade na década de 90, início da década de 90, com o objetivo justamente de discutir e encaminhar soluções àqueles problemas que não são apenas de uma única cidade, né, Amanda? E agora, né, Leandro, a gente vai ver como é que vai se comportar aí os outros prefeitos, né? Se vai ter algum efeito cascata, né? Vai ter algum efeito aí em outros. Pois é, Amanda, nos bastidores dizem que esta saída provocada por Lauro Michels pode ser aí seguida por pelo menos mais um prefeito. E aí a gente entende algum prefeito, claro, que não esteja tão próximo aos PSDBistas lá do consórcio. A Orlando Morando, a Paulo Serra, ao próprio Fábio Palácio, que não é do PSDB, mas está neste grupo político. Aí a gente entende como uma briga de forças aí, de egos na região do ABC, por parte daqueles que querem deixar a entidade. Logo agora que o consórcio mostra força, inaugurando o consórcio dele em Brasília, no escritório. Pois é, exato. A gente falava tanto, né, desta força política do ABC, a gente tantas vezes questiona a falta de representatividade na Assembleia Legislativa, com poucos deputados estaduais, a baixa representação também na Câmara Federal, são apenas 2 nomes do ABC em Brasília, Alex Manente e Vicentinho, tendo em vista que São Paulo, o estado, tem 70 nomes lá na capital federal e apenas 2 que representam a região do ABC, 3 milhões de habitantes aqui em nossa região. Nós temos São Bernardo e Santo André, que estão entre as maiores cidades do estado, no caso de São Bernardo, perdendo apenas para a capital paulista, Guarulhos e Campinas, ou seja, o ABC politicamente ainda está longe de representar os seus números tão pujantes aqui. E como é que foi essa articulação do Lauro com a Câmara, que de repente teve os votos? Foi o mais surpreendente, né? E até quero pedir aqui o apoio de todos que nos acompanham, em especial você que é morador de Diadema, para dar sua opinião. Qual que é o benefício do consórcio? Até porque o prefeito Lauro Michels disse que ia deixar porque não tinha condição de pagar. Mas se fosse por inadimplência, o Lauro Michels é inadimplente desde outubro de 2014. Ele só pagou janeiro desse ano, acho que para participar da reunião e da posse de Orlando Morando como presidente do consórcio, e depois não pagou mais. Ou seja,
Outubro de 2014, passou 2015, passou 2016, chegamos agora a 2017, quase 3 anos depois. Você lembrou muito bem, ele só pagou o mês de janeiro. Ou seja, não era desculpa, porque Diadema está inadimplente há mais de 2 anos. Ou seja, e a cidade também teve conquistas a partir do consórcio. Acho que até a gente pode discutir, Amanda, e o nosso internauta na telinha ou na telona, o nosso telespectador também pode opinar em relação a isso, sobre a velocidade e a agilidade das demandas. Agora, dizer também que o consórcio não fez nada é a gente não olhar as conquistas que tiveram. Pergunta para o prefeito lá de Rio Grande da Serra, o Gabriel Maranhão, como é que ele conquistou lá o PAC Pavimentação, para a questão ali de pavimento nas principais vias do centro de Rio Grande da Serra, o próprio PAC Mobilidade. A gente pode discutir, a gente pega no pé, nós somos rigorosos em relação a isso, a velocidade. A gente pede, igual a presidente Dilma, época, antes do impeachment, tudo teve no ABC aqui no dia 19 de agosto de 2011. Naquela época, véspera do aniversário de São Bernardo, ela anunciava não sei quantas, se não me engano, 102 retroescavadeiras para vários prefeitos aqui do estado de São Paulo, anunciou mais de 2 bilhões de reais para o ABC e demorou quase 2 anos depois para essa verba começar a chegar à região. Aí acho que é um bom debate. Agora, simplesmente o prefeito querer retirar a cidade alegando inadimplência há mais de 2 anos, acho que não combina com esse momento nosso. Gilberto e Rogério, o que vocês acham da saída do consórcio, de Diadema do consórcio intermunicipal? Gilberto. Amanda, eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Leandro. Boa noite, Leandro. Eu vejo o consórcio como algo importante para levar as demandas da nossa região a Brasília para que as coisas avancem. Em especial aqueles problemas como vários prefeitos já falaram que eles não têm condição de resolver sozinho. Então, necessário se faz essa interlocução com Brasília e vejo, para mim, de extrema importância a existência do consórcio na região. Eu acho que não é a melhor opção aí neste momento, mas respeito a opinião do Lauro Mês, que é meu amigo. Rogério, você concorda com a saída de Diadema? Oi, Amanda. É difícil a gente analisar uma situação dessa, porque a gente precisa entender a necessidade que o município está passando no momento, né? A gente sabe que Diadema passa por problemas nas questões sociais. A cidade está deixando de fazer muitas coisas e a população acaba cobrando o prefeito porque está colocando dinheiro dentro de um consórcio e não está resolvendo os problemas no município, né? Então, mas nesse caso, Rogério, que o prefeito há mais de 2 anos não aplica, porque se ele estivesse falando, não, eu vou deixar de aplicar 200 mil por mês no consórcio, porque agora eu vou começar a aplicar na cidade. Até seria alguma argumentação, mas há mais de 2 anos ele não aplica esse dinheiro no consórcio. Ou seja, há mais de 2 anos, teoricamente, ele já tem esse dinheiro à disposição para investir em outras coisas. Por que então não aconteceu o pedido da saída lá atrás? Eu concordo com você, mas eu acho que o consórcio deveria ter chegado junto dele e ter cobrado alguma explicação sobre isso, né? E não ter deixado o negócio correr solto como correu. Eu analiso que as coisas não podem ter uma ruptura assim do jeito que teve. Os negócios deveriam ter sido melhor analisado e melhor articulado. A saída dele do consórcio vai criar uma cascata e a gente vai ver que os municípios vão começar a repensar essa situação. Você acha que outros prefeitos vão sair? Eu acredito por quê? Porque a população vai começar a cobrar o prefeito também, né? De outro município. Então, ao meu ponto de ver, o Lauro deveria repensar essa situação. Mas dívida por dívida, todos os prefeitos assumiram todas as cidades com dívidas, né? Perfeito. Mas quando você fala que você está colocando dinheiro num consórcio e está faltando remédio, está faltando as coisas básicas na cidade, a população começa a cobrar. Pois é, nós vamos seguir aqui com o Rogério Garcia, com o Gilberto França, daqui a pouquinho mais sobre o futuro político e partidário também do Gilberto França, vamos falar mais. Mas outro tema importante é a questão da liberação do uso de drogas. E aí, Amanda, eu quero resgatar aqui a fala, inclusive, do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que por várias vezes demonstrou ser favorável a esse tema. Então, você que nos acompanha agora aqui no Facebook, eu estou online, isso, você é a favor ou contra? Manda aqui seu comentário que eu quero saber, porque é muito polêmico esse assunto, né? Agora há pouco nós entrevistamos o deputado estadual Campos Machado e ele fala também sobre esse assunto, né? O
o... Isso, ele fez uma frente na Assembleia Legislativa e não só nela, fora também, com atores, com empresários, com políticos, vereadores, prefeitos, enfim, vários representantes da sociedade civil organizada, esta frente contra um processo que está no STF e que pode permitir a liberação das drogas. O Leandro Amaral entrevistou o deputado. Acompanhe o trecho da entrevista. Acontece que nós estamos diante de uma grande ameaça à família brasileira. A questão de 40 dias, eu tomei conhecimento da existência de um processo judicial do Supremo Tribunal Federal a respeito da apreensão de maconha feita em São Paulo, e o processo foi encaminhado para Brasília. Mas o que me causou estranheza é a posição do ministro Barroso. Tomei conhecimento com a fala dele numa rádio, uma entrevista no jornal, que ele defendia a liberação da maconha e, consequentemente, da cocaína. Não quis acreditar. Mandei verificar lá no Supremo. E tomei conhecimento, Leandro, de que já tinha sido votada a matéria por 3 ministros favoráveis a essa loucura. Qual é o argumento do ministro Barroso? Nós temos que esvaziar os presídios. Eu concluí. O que ele vai fazer é lotar cemitérios e hospitais. Pois é, a entrevista na íntegra, aliás, reveladora, polêmica do deputado estadual Campos Machado, que também preside o PTB no estado de São Paulo, um dos nomes do PTB também na esfera nacional. Você pode acompanhar em nossa página do Facebook, na timeline, a entrevista exclusiva, toda a íntegra dela à sua disposição no Facebook. Mas, Leandro, esse assunto ele é muito polêmico. Você é a favor ou não da descriminalização e da legalização das drogas? Bom, eu sou, nesse caso, a gente fala muito de não dar opinião, mas difícil. Nesse caso, e eu até falei isso durante a nossa transmissão na rede social, para quem acompanha ao vivo ou para quem vai ver depois, nesse caso, colocando a TV Grande ABC também à disposição dessa frente, porque aí é um caso de linha editorial, de convicção, de pensamento familiar. Não é o caminho a liberação da droga aqui no Brasil. E, aliás, acho que qualquer lugar que tenha feito isso, ou qualquer país que tenha feito isso, eu tenho muitas dúvidas, sérias dúvidas a respeito do resultado na ponta disso. A gente tem que discutir uma educação de qualidade, valores, o resgate da família, a saída é por aí. Agora, simplesmente liberar é admitir a nossa fragilidade institucional. Mas e aí, como é que seria, assim, a lojinha da maconha, e aí você pode entrar, comprar, aí a lojinha recolhe os impostos e tá tudo certo? Eu fico imaginando. Aí você senta, eu tenho uma filha de 7 anos, aí você senta em casa, aí como é? A gente usa um uso familiar da droga. Pois é, onde você vai? Eu vou ali agora, vou comprar meio quilo ali, enfim, eu vou uma pedra. Não, o jornal é para ser sério. Rogério, Rogério, a sua opinião sobre isso? Eu compartilho com vocês. A gente que tem filho, a gente sabe que é terrível a liberação de drogas, né? Da maconha. E a gente sabe que liberando a maconha vai abrir a porta para liberar outras drogas e outras. E a gente vai sofrer muito com isso com os nossos filhos. Então eu sou contra. Gilberto. Amanda, Leandro e meu querido amigo Rogério, eu sou contra a liberação da droga. Vejo assim com uma certa admiração a liberação da maconha para fins medicinais. Isso deve ser bastante analisado, com acompanhamento médico, com visão bastante rígida também da Anvisa, enfim, que passe por todo um processo de discussão com a sociedade como um todo. Só nesse caso específico para fins medicinais, mas liberação da droga como um todo, sou contra. E além do mais, num momento como esse, né? O STF tem tanta... Parece que até os nossos ministros estão cruzando os braços, né? Não tem nenhum tema mais importante para ser tratado no STF, né? Não tem nenhuma outra polêmica, não tem nenhum outro caso mais relevante para tratar de um tema desse nesse momento, né? Não,
se todos formos olhar pelo ponto de vista da ilegalidade, né? Hoje em dia é consumido de forma ilegal, então vamos gerar o recolhimento de impostos, mas então a bandidagem venceu, então a gente vai se render ao crime e vamos deixar lícito o que é ilícito. E até hoje à tarde, quando a gente fazia entrevista e o Marcos Savoy nos acompanhava, apresentador do Sem Limites, ele deu um exemplo e é verdade. Bom, você que é favorável, então eu quero ver a cena se você como pai, você como mãe, incentivaria o seu filho a usar junto. Então usa junto com ele, maconha, cocaína, crack, o que for. E como diz o deputado, eu concordo plenamente, começa por cocaína, começa por maconha, até chegar no crack, que aí é o final. Não. Aí o seu caminho é o cemitério ou é o presídio. Não, mas aí quando você passa a ser um usuário, você não é apenas um usuário, você é uma pessoa doente. Então Exatamente. Aí você passa a ter que ser tratado. Aí entra a discussão da internação compulsória. Porque a pessoa é doente, né? Então tem a lojinha, ela vai lá, compra pelo meio lícito, passa a ser o doente, aí passa a ser um problema, né, do Estado, para internar de forma compulsória. Interna ou não interna de forma compulsória? Nossos internautas aqui estão participando. Pois não, Amanda. Tem gente falando aqui que concorda desde que seja para estudos medicinais. O Antônio Melo diz que é totalmente contra, né? Divide, a opinião aqui tá dividida, mas a maioria dos nossos internautas também é contra. Legal, e o Martim Clementino da Silva respondendo ao nosso chamado em relação ao consórcio. Boa noite, Martim, obrigado pela participação também, a todos da nossa audiência. Leandro, Amanda, temos alguns deputados em Brasília, para que servem esses representantes? O consórcio vai fazer o trabalho dos deputados agora lá no ABC. Ou no mínimo reforçar, né? Todo mundo tem o seu papel nesse caso, Martim. O deputado, ele tem que pleitear a verba para a sua região, para o seu estado. E o consórcio, até pela característica do ABC de ter cidades muito próximas geograficamente, o que é problema em um município é problema em outro também, o próprio Gilberto França destacou isso aqui nos estúdios, então não tem como você fazer um pleito individual. E aí para você chegar no governo do estado, por exemplo, e falar, eu quero uma revitalização completa da Avenida dos Estados. Não adianta Santo André ir sozinho, tem que passar por São Caetano, tem que passar por São Paulo, tem que passar por Mauá, que pega o finalzinho ali também, ou seja, dá mais força, dá mais peso político e é o que a gente espera isso na prática, o resultado para o cidadão na ponta. Tem a saída lá em São Bernardo, tem a saída da imigrantes. É uma única saída. Você só consegue sair de São Bernardo para imigrantes pelaquela saída, que tem um rio do lado direito, né, e São Bernardo ao lado esquerdo. Aquela saída, metade, a marginal do rio fica em Diadema e a avenida fica em São Bernardo. E está do jeito que está, esburacada, quando chove alaga, e não é de responsabilidade de ninguém, porque São Bernardo joga para Diadema, e Diadema fala que ali é de São Bernardo, então não existe um acordo. O consórcio intermunicipal está aí para isso. Mas claro que está aí. Aliás, Gilberto, me corrija se eu estiver errado, eu me recordo que, aliás, fala de todos os vereadores nisso. Toda a área de divisa, a Amanda citou uma delas, mas, por exemplo, tem a área ali que é Santo André, São Caetano e São Bernardo. Lauro Gomes, com a Afonsina, o comecinho da Sacadura Cabral e o término da Guido Aliberti. Nunca ninguém resolveu o problema ali, porque Santo André fala que a bola está com São Bernardo fala que está com São Caetano. Se a gente puxar mais para cá, ali na região do Center Castilho também, que é a única saída da Anchieta para quem vem para São Caetano do Sul, do lado de cá é São Caetano, do lado de lá é São Bernardo, do lado de lá é São Paulo, enfim, as coisas não andam. A maior prova disso foi o Piscinão Jaboticabal. Precisava de uma articulação de São Caetano, São Bernardo e São Paulo, e à época o prefeito paulistano Gilberto Kassab não desapropriou a área para a construção do que seria o maior piscinão. É verdade, Leandro. Deixa eu só fazer um comentário aí, que é como, por exemplo, o corredor ABD, que é lá pertence a São Bernardo e Diadema. Quando chega na Laios, a Laios é só São Bernardo, vem para Santo André. E, olha, é uma avenida que beneficia quem mora em São Paulo, quem mora em São Caetano, em Santo André, em Diadema, em São Bernardo, e todos ganham com essa integração. Eu vejo o porquê da importância deste consórcio, e só através do consórcio que a gente consegue resolver isso, pelo menos é a minha modesta visão. A maioria dos problemas, né, uma grande
maioria dos problemas estão localizados nas regiões de divisa, né, Leandro? Sem dúvida, é porque é aquela coisa, tá na divisa, você não sabe quem é o pai, se ninguém sabe quem é o pai, não tem como você identificar quem é a criança e aí não dá voto depois na urna. Muitas vezes acontece isso e por isso as áreas de divisa... E aí aqui não é de nenhuma cidade específica, são dos municípios como um todo. Agora vamos falar de mudança de partido e do futuro político do Gilberto França, que está aqui conosco, que foi vereador pelo PMDB. Gilberto, por que a saída do partido? Amanda, eu fiquei no PMDB aproximadamente 12, 13 anos, né? Mas na última eleição eu fiquei bastante triste, perdi as eleições não por falta de votos. Vamos relembrar aqui, Gilberto, quantos votos você teve em 2016? Quase 3 mil votos, mas eu coloquei pessoas do meu grupo, 14 pessoas do grupo de apoio para sair candidatos de última hora, né? Nós entendíamos naquela oportunidade que o melhor caminho seria uma coligação. Isso não foi possível, o PMDB optou por ter candidatura própria e isso me machucou um pouco, né? E hoje, com o momento político nacional, isso tem mexido muito comigo, porque essas reformas eu entendo que não beneficia o trabalhador, as pessoas mais humildes, pelo menos eu penso desta forma. Eu sei que algumas delas ou alguns itens dessas reformas são necessárias até para alavancar a economia como todos, mas eu sou contra ela. Isso me deixa assim bastante amargurado e é o porquê dessa minha determinação de me desligar do PMDB. Por que ele colocou 14 pessoas? Na oportunidade nós não tínhamos uma chapa completa, por isso que eu coloquei algumas lideranças nossas, alguns apoiadores do Gilberto França que saíram candidatos para a montagem da chapa e mesmo assim não foi o suficiente para a gente fazer o coeficiente eleitoral. Então, até a época eu me recordo, Gilberto, que veio à tona essa informação de que o partido não estava dando atenção para a chapa de vereadores. Isso aconteceu na prática e por isso que de última hora você teve que filiar 14 ou colocar 14 pessoas na chapa? Sim, isso aí é verdade, porque nós não tivemos material nenhum do executivo. Nós, do candidato à chapa majoritária, não veio nenhum material que eu tenha conhecimento para nenhum dos nossos candidatos a vereador. Para mim não veio, para o Gilberto França. E quando você cobrava explicação do partido, qual era a resposta? Não tem material, se vira e boa sorte. Era mais ou menos nessa linha. Bom, e na tua avaliação, então, o partido errou na estratégia eleitoral do ano passado? Aí eu entendo que se fazia necessário que fizéssemos uma coligação se o PMDB quisesse ter representante no Legislativo. O Tonico Vieira não foi um bom nome. Olha, a votação é quem vai dizer isso. O povo de São Bernardo dirá com o tempo. E aí, Gilberto, e até hoje a presença do PROS aqui também, por que a escolha do PROS? Olha, a gente já vem conversando há um bom tempo, né? Tem tido uma conversa com o presidente municipal, que é o Flávio, posteriormente com o meu amigo Rogério, que é o coordenador regional, e ontem nós estivemos conversando com o presidente estadual, que é o Ricardo Teixeira, né? A acolhida, o Amanda e Leandro, é uma acolhida diferente, é uma participação. Eu me coloquei à disposição para ajudar o PROS e eles me ofereceram as portas abertas, espaço para a gente trabalhar na municipal, ajudar o Rogério na coordenação regional, ajudar na estadual. E isso é o que eu quero na Fundação PROS. Enfim, então é um partido que abriu as portas para o Gilberto França e a gente pensou com carinho, que eu tive outros convites, tive outras conversas, né? Que eu venho manifestando meu descontentamento nos últimos tempos. E o PROS, para mim, é a porta que tem a cara do Gilberto França. E, Rogério, como o PROS
está se preparando para as eleições de 2018? Serão quantos candidatos a deputado aqui no ABC? Amanda, nós temos um compromisso junto à estadual do partido de montar uma chapa forte aqui na região do Grande ABC. Nós vamos lançar 10 candidatos a deputado estadual e 8 candidatos a federal, nos 4 municípios, São Caetano, São Bernardo, Santo André e Diadema. Isso é um compromisso que eu firmei junto com o presidente estadual e com o presidente nacional. Estou repetindo os números, quantos estaduais, Rogério? São 10 estaduais e 8 candidatos a federal, pelo PROS. Federais, pelo PROS nessas 4 cidades da região. Nessas 4 cidades, isso. Nós temos 1.600.000 eleitores e o PROS ele vem com chapa pura. Nós não vamos fazer coligação. Então a gente tem um objetivo, tem um trabalho. O Gilberto França é uma pessoa que a gente tem namorado ele há um bom tempo e a gente ficou contente com essa decisão dele. E agora casaram? Estamos casados, né, Gilberto? Rogério, e o PROS terá candidatura a governador e a presidente? Então, nós estamos conversando com algumas pessoas, né? Nós temos 2 pessoas aí com um nome muito bom para sair candidato a senadora. E estamos aguardando uma outra pessoa que está ainda em análise para vir candidato a governador, São Paulo pelo PROS. E essa decisão a gente vai tomar no máximo em 2 meses, né? Essa pessoa ficou de dar a resposta para a gente em 60 dias, então a gente já vai saber se o PROS realmente vai ter a candidatura a governador ou não. Senador, a gente já tem certeza que uma das vagas nós vamos lançar. Rogério, você destacou do número 10 candidatos a deputado estadual, 8 federais aqui pela região do ABC. Gilberto está em qual dos números aí? Está entre os 10 estaduais ou entre os 8 federais? Claro, pré-candidato até por conta da legislação eleitoral. Eu estou à disposição do partido. Foi isso que nós conversamos. Não falei nada com estadual, federal. Mas vai ser candidato com certeza ano que vem. Estarei à disposição do partido. E Gilberto, qual é a sua avaliação da gestão do prefeito Orlando Morando até o momento? Eu percebo que ele quer acertar, tá certo? Eu vejo esta vontade. Eu não sei se é o momento econômico que tem dificultado as coisas caminhar como eu gostaria que estivesse caminhando. Mas vamos torcer para que ele faça um bom governo, que foi a cidade que eu escolhi para viver, para criar os filhos, netos e assim sucessivamente. O que, por exemplo, poderia estar caminhando diferente na tua avaliação? A questão das obras paradas, as obras deixadas pelo prefeito anterior, Luiz Marinho, muitas delas ainda estão paradas. Eu sei que ele está viabilizando isso, né? Eu vi que na saúde houve um avanço, na área social está faltando, na minha modesta visão, ainda aquele contato maior com a população. Vamos ver agora se a partir do 2º semestre as coisas avançam mais. Perfeito. E mesmo nesse contato, essa própria utilização que o prefeito tem tido das redes sociais, a gente acompanhou também, está na nossa timeline aí da TV Grande ABC, pelo Facebook, na nossa fanpage, na nossa página. O prefeito Orlando Morando assinou hoje, na hora do almoço, um protocolo, né, a ordem de serviço para iniciar a obra de revitalização da Praça Lauro Gomes. Inclusive, ele chegou ali na Praça Lauro Gomes, para quem não conhece, bem na região central de São Bernardo, na Marechal Deodoro, chegou utilizando o carro que foi, em outra ocasião, utilizado por Lauro Gomes. Esse fato do prefeito se colocar ali em vários momentos no dia a dia, aquela história de prefeito personagem, igual o João Dória, não mostra uma proximidade com a população? Olha, é uma proximidade um pouquinho diferente daquilo que eu gostaria. Eu defendo mais. O homem público, o prefeito, precisa ir mais na área periférica, é lá onde existem as maiores necessidades. São aquelas pessoas mais simples que dependem do poder público, que só o poder público vai levar a escola, vai levar o asfalto, vai levar a merenda para aquelas crianças, vai ajudar na sociedade amigo como um todo. Isso, na minha modesta visão, está faltando, mas é aquilo como eu falei no início, né? Eu acho que o prefeito está ainda caminhando, mas com vontade de acertar, e vamos torcer que ele faça o melhor para a nossa cidade. E uma avaliação agora do governo Temer? Que é do seu agora ex-partido.
O momento é muito difícil, né? O momento é complicadíssimo, né? É uma casa que eu estive, eu tenho toda uma história aí com o presidente Michel Temer, né? Eu venho lá daquela área sindical dos técnicos de segurança do trabalho, eu já falei isso, mas eu vejo um momento muito difícil. Vamos torcer que o Brasil saia na frente de tudo isso. Rogério, tua avaliação? Sobre Orlando Morando. Sobre os dois, o Orlando e sobre a gestão Michel Temer, até como coordenador regional do PROS. Perfeito. Sobre o Orlando, a gente vê que ele está passando algumas dificuldades por conta de pessoas internas da administração dele, né? A gente andou conversando com algumas pessoas e a gente percebe que tem fogo amigo dentro da administração dele. Mas o que é pessoas internas? Secretários, assessores? Alto escalão. E isso prejudica qualquer governo. A gente acredita que ele tem habilidade política e ele já deve ter identificado isso e deve estar ajustando essa situação. A gente torce para que ele dê certo. Por quê? Porque a cidade precisa mesmo caminhar, dar continuidade àquilo que o ex-prefeito estava fazendo e dar uma atenção melhor para a população. Eu acho que o que esses prefeitos pecam muito é a participação deles junto com a sociedade. Eles ficam muito presos dentro do gabinete e ficam ouvindo muito as pessoas que estão muito próximo deles. Tem que ir mais para a rua e ouvir o eleitor, ouvir a população. E sobre o governo Temer? O governo Temer, eu entendo assim, o governo Dilma passou por um problema na qual o Temer ficou neutro, não quis ajudar, e agora ele está recebendo a mesma situação que aconteceu com a Dilma. O pessoal não quer ajudar mais ele, abriram mão de ajudar ele. Então eu entendo que ele está sofrendo aquilo que aconteceu esses dias atrás. Mas pegando uma carona nessa onda Dória, os prefeitos, eles não estão mais de rua do que prefeitos de gabinete? Vide o Átila Giacomussi, ele é um prefeito muito atuante na rua, ele é de rua, Paulo Serra, e o Orlando Morando eu vejo pintando muro todo dia, uma coisa fazendo ir na rua, e projetos populares também. Você tem essa visão ou não? Então, eu acho que as pessoas estão trabalhando muito com a mídia, né? Eu acho que eles têm que trabalhar mais ouvindo a população. E quando eles começarem a ouvir mesmo, eles vão perceber as necessidades. O Orlando, eu já militei com ele no PSB no passado, ele é um menino bom, ele gosta de ouvir as pessoas. Então, eu acho que ele está no caminho certo. Agora a gente está aqui, importante, o Gilberto França, ex-vereador de São Bernardo, anunciando aqui essa troca de partido, deixando o PMDB. 12 anos de partido, Gilberto? 12 anos aproximadamente. 12 anos. Foi o seu primeiro partido, o PMDB? Meu primeiro partido. Foi. Primeiro, então, agora o segundo partido, o PROS. Segundo partido. Certo. Agora indo para o PROS, colocou à disposição do partido, pré-candidato ano que vem a deputado, vai ver o que o partido prefere, estadual, federal. E estamos aqui com o coordenador regional do PROS, o Rogério Garcia. E é importante porque nos últimos dias a gente tem discutido muito aqui nas edições do Grande ABC Notícias a questão da reforma política. Com prefeitos, com deputados. É senso comum aí na classe política de que o atual sistema não pode continuar. Só que esse senso comum entra dia, sai dia, e daqui a pouco a gente está aí no limite do prazo e a regra do jogo vai continuar a mesma. Primeiro, Gilberto, há tempo de mudar alguma coisa na regra do jogo até o final de setembro para a eleição do ano que vem? Precisa surgir tempo, precisa ser feito algo. Como está, não dá. Não dá para enfrentar uma eleição em 2018 como está hoje. Pode ter certeza que vai sair algo. E eu acredito que resolvemos o problema. Aquela reforma política que é o sonho de todos os brasileiros, esta não vai sair. Essa reforma, a reforma política não sai. A reforma política propriamente dita, não. Mas vão fazer algo para que as coisas fluam mais em 2018, porque hoje está difícil. As eleições agora de 2016 foi complicadíssima, né? Uma eleição municipal que aquele corpo a corpo direto com a população, isso foi muito sofrido, muito difícil. Isso para deputados, governadores, senadores e presidente da República não tem como, país como o nosso, não tem. Vai ter que sair algo, vai ter que ser feito algo de mini reforma política, alguma coisa nesse sentido,
para podermos tocarmos as eleições em 2018. Senão vai ficar quase que impossível. Rogério, a reforma política sai ou não sai? Eu acredito que vai sair alguma coisa fatiada. A cláusula de barreira eu acho que vai acontecer. Os 2% para deputado federal, eu acho que vai acontecer. Eu acho que tem uma briga muito grande lá dentro para se voltar ao financiamento privado de novo, né, nas eleições. Na eleição passada nós vimos a dificuldade de buscar recurso para a campanha. Então eu acho que deveria voltar ao financiamento privado, mas com uma fiscalização rígida em cima disso. Porque eu não concordo com o dinheiro da União sendo para abastecer partidos políticos. Tá, mas... Esse seria o modelo ideal, então. Não usar o dinheiro da União para a campanha política e ter somente o fundo privado para a campanha. Isso, mas deveria se criar regras para que as empresas pudessem contribuir. Eu acho que para evitar o caixa 2. Isso. Porque a gente sabe que se proibirem vai continuar existindo isso que acontece, então seria uma forma de legalizar isso e montar uma regra para que as coisas acontecessem às claras. E é verdade que não existe campanha sem caixa 2? É difícil as campanhas sem caixa 2, 3, 4, né? O pessoal... acontece muita coisa. Isso é verdade ou isso é mito? Acontece muita coisa nos bastidores e a gente escuta o pessoal correndo atrás de ajuda aqui, ajuda ali. Para mim isso também é caixa 2. Tem gente que ajuda e não é declarado nas campanhas, isso também para mim é caixa 2. Em perguntas aqui de internautas, quero mais uma vez agradecer nossa audiência, a Sara Tortelli, perguntando o seguinte: Rogério, a questão do PROS vir para as próximas eleições com chapa pura, tem relação com uma possível cláusula de barreira ou não? Exatamente, a Nacional junto com a Estadual decidiu que nós vamos montar uma chapa pura, por quê? Porque a gente percebe que o Congresso vai aprovar a cláusula de barreira. Então os partidos que estão ainda pensando na coligação, a gente acredita que vai ter um problema de passar nesses 2% aí nas próximas eleições. E o Mauro está perguntando a respeito do PROS nas 7 cidades do ABC, onde tem diretório, onde não tem, quem é o presidente em cada cidade. O Johnny Henrique também pergunta onde sobre o PROS de Diadema. Então, eu vou falar, PROS de São Caetano eu estou como presidente, a gente tem um trabalho que vocês já conhecem há um bom tempo, passamos uma decepção na última eleição por conta de uma ruptura na coligação. Santo André nós montamos um novo diretório sábado passado, fizemos um evento na Câmara Municipal, onde o Humberto assumiu a presidência e o Dr. Ilmar é o vice-presidente do PROS lá. O Dr. Ilmar vem como candidato a deputado também, pré-candidato a deputado lá pela região. E já temos mais 4 nomes lá que vai ser oficializado na próxima semana. Em São Bernardo nós estamos oficializando agora o Gilberto França, o Flávio é o nosso presidente lá em São Bernardo, eles estão construindo o partido agora, está trazendo alguns nomes aí que vai ser apresentado também para a gente aí nos dias. Em Diadema, o Johnny é o nosso presidente de Diadema, ele tem já 3 candidatos a deputado lá pelo partido e a gente está contente com o trabalho que está sendo feito na região. Os presidentes estão atuando, não estão com o pensamento de segurar o partido debaixo do braço para negociar com a administração, estão procurando políticas claras, isso é o que mais interessa para a gente. Gilberto, voltando um pouquinho à questão da reforma política, na sua avaliação, o que deve ser alterado? O que não pode continuar? Mesmo que não saia a reforma política completa, como todo mundo espera e defende, mas o que não pode faltar mesmo nessa colcha de retalhos? Olha, esse problema da lista fechada vai ser complicado. Eu tenho minhas dúvidas, esse ponto aí eu discordo do meu amigo Rogério, né? Eu acho complicado. Agora, o financiamento, eu acho que no momento nós não temos abertura para financiamento público. Então eu concordo com a volta do financiamento privado, que volte a empresa financiar as campanhas, as pessoas jurídicas, e com controle maior, sem aquela troca de favores. Ajudar porque entende que aquela pessoa o representa a sua cidade, a sua região, porque aquele é o melhor candidato na visão deste empresário, porque tem um projeto, porque tem ideais, porque tem história de vida, porque defende uma bandeira do seu estado, da sua região e do seu país. Eu acho que nessa linha
Então, o homem público vai poder, sem sofrer as penalidades. Agora, do jeito que está hoje, é uma aberração. Eu não gostaria nem de comentar, porque eu vim de uma família super humilde. Acho que vocês que estão me ouvindo aqui, da região do ABC, sempre morou em São Bernardo, Gilberto? Eu moro em São Bernardo há 40 anos, né? Nascido lá? Não, eu nasci em São Caetano, Pernambuco. Eu vim para São Bernardo, eu ia fazer 18 aninhos, tá certo? Fui recebido por uma comunidade lá do DR. O meu querido Leandro sabe da minha história. A gente conseguiu crescer, eu consegui fazer faculdade, pagando com dificuldades, faculdade em São Paulo. Fiz pós-graduação na minha faculdade, que hoje eu continuo sendo representante da congregação. É algo de super orgulho, mas com muita luta. E a minha passagem pela Câmara Municipal, fiquei na mesa diretora, eu ajudei a administrar a Câmara Municipal. Mas em que momento você decidiu seguir a vida letiva? Olha, deixa eu só te falar, eu sou casado com a mesma mulher há 40 anos, eu tenho 2 filhos. Quando o meu filho se formou em Direito, eu falei, você tem condições de tocar o nosso escritório, e eu vou para a vida pública. Continuei fazendo alguma coisa no escritório? Sim. Mas eu gosto de gente. Eu devo para São Bernardo, eu devo para a minha região. Eu sou um retirante nordestino, aquele que veio para uma comunidade que hoje tem uma casa para morar, tem uma profissão, sabe, a família cresceu. Enfim, eu quero passar isso para as pessoas. E a gente só consegue ajudar a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, o nosso país, através da política, através da vida pública. Não existe outro caminho de ajudar. Não existe outro caminho além da política, de fazer grandes mudanças, coletivas. E eu fiz, você sabe, das limitações do vereador, em especial numa cidade como São Bernardo, e a gente, modestamente, fizemos muita coisa. Trabalhamos com as pessoas, em especial aqueles que dependiam e que dependem do poder público. Então é o porquê dessa minha permanência e dessa força de continuar na vida pública. Rogério, e você, como é que iniciou a vida partidária? Saiu candidato alguma vez? Leandro, só retomando, eu sou contra a lista fechada também, tá? A gente não concorda com isso, porque os caciques iriam se perpetuar no poder. E principalmente quem está envolvido em escândalo, né? Isso. Agora, a minha vida pública, eu comecei em 98 participando no PSB, militei no PSB, fui vice-presidente municipal do PSB, nós montamos um projeto no PSB em 2004, teríamos uma candidatura própria a prefeito em 2004, com o ex-vereador Gilberto Costa. Alguns problemas não permitiram que isso acontecesse. E dali Você sempre foi aqui de São Caetano? Sempre de São Caetano. Eu nasci no Paraná, mas eu vim com 3 meses de idade para São Caetano. Então eu falo que eu sou de São Caetano. Praticamente nascido em São Caetano. E depois eu passei pelo PP, fiquei como tesoureiro no PP municipal, fui para o PEN, fui convidado pela Dilson Barroso para assumir o PEN, e no projeto que eles tinham para o PEN, não era um projeto que casava com o que eu pensava para São Caetano. E aí na época eu conversei com o ex-vereador Gilberto Costa, e aí ele assumiu o PEN. Eu passei o PEN para ele gostou da ideia e está tocando o PEN até hoje, né? E eu recebi o convite para assumir o PROS, ajudar na fundação do partido, né? Eu não assumi o PEN por quê? Porque eu recebi o convite para ajudar na fundação do PROS. Era uma coisa mais interessante para mim, né? Tá, e é importante, Rogério, só fazendo um parênteses aí nesse contexto, para quem nos acompanha nesse momento, plena sexta-feira à noite. Aliás, quero parabenizar quem nos acompanha, porque está deixando de fazer alguma coisa, de sair, de curtir, para justamente estar aqui falando de um tema que muitas vezes fica tão distante. A gente adora falar de novela, de futebol, mas esquece de falar da política, e aqui, parafraseando, é a grande transformação. Grande meio, né? É a única forma de mudar. Como a gente diz, respeitamos quem não gosta de política, mas a gente quer que saiba que serão comandados por todos aqueles que gostam. Não tem outra forma de mudar. Quando o Gilberto saiu de São Bernardo para vir para São Caetano, a velocidade máxima nas vias é uma decisão política. Quando o Rogério Garcia vai no mercado, vai na feira, o Manuel também,
Tudo é dessa forma, é uma decisão política. Ou a gente cruza os braços e aceita tudo como está, ou a gente faz a nossa parte, independentemente de ficar julgando se o próximo vai fazer a dele ou não. Mas, Rogério, qual que é a dificuldade hoje de convidar as pessoas, não para a vida eletiva, mas para a vida partidária? Porque a política não se faz só em ano eleitoral, a política não se faz só com candidaturas, mas se faz com discussões de programas, de planos de saúde, de planos de educação, de planos de economia, mesmo no âmbito municipal, dá para discutir geração de emprego, geração de renda. Qual que é a maior dificuldade, em especial, para atrair mulheres para a política? Leandro, a maior dificuldade é que 90% das pessoas estão ainda com o pensamento voltado para o dinheiro. Hoje a gente convida as pessoas para participarem de um projeto político. A primeira coisa que você escuta, quanto eu vou ganhar com isso? Quanto que eu vou ganhar financeiramente? As pessoas não veem o que eu vou contribuir para a sociedade, o que eu posso fazer através do partido para melhorar o meu bairro ou a minha cidade. São poucas as pessoas que pensam assim. Nós, dentro do nosso grupo, estamos tentando mudar esse conceito. Tem algumas pessoas que têm nos procurado na região, a gente tem até vetado, por quê? Porque são pessoas que vêm conversar em cima Querem usar o partido de aluguel. De dinheiro, para se negociar alguma coisa, e a gente não quer. Nós temos um projeto no PROS, a gente acredita que vai dar certo. Por quê? Porque nós vamos ter, além dessas candidaturas aí, deputado estadual e federal, nós temos o projeto 2020 já determinado pela nacional e pela estadual, para a região do ABCD. E a gente vai cumprir com esse projeto, que são as candidaturas próprias nos 4 municípios. E, Rogério, por que temos tão poucas mulheres na política? Então, nós fizemos um evento sábado passado e foi gratificante. O Gilberto estava lá. Quando eu percebi assim no plenário que tinha muito mais mulher na plateia, nós convidamos para que elas todas viessem para frente. E aí ficou vazio o plenário. Foi gratificante. Vimos ali 60%, 70% de mulheres participando da discussão, indo prestigiar um evento. Isso foi gratificante para a gente. Por quê? Porque o PROS está trabalhando forte com a Secretaria das Mulheres, a Secretaria da Juventude e o PROS mais especial, que é a Secretaria de Acessibilidade. E nesse evento foi gratificante quando a gente percebeu que as mulheres começaram a tomar gosto pela política. E a gente precisa que as mulheres comecem a atuar. E, Gilberto, você conhece muitas mulheres que gostariam de participar da vida eletiva ou não? Olha, você apoiaria a sua esposa se ela quisesse se candidatar e fazer a diferença no bairro onde ela vive? Com certeza eu iria caminhar com ela de braços dados no meu bairro, na minha cidade, na minha região. Eu acho que a participação da mulher é muito importante. Hoje nós temos uma presidente do Supremo Tribunal Federal que é uma mulher, né? Hoje nós temos também a Procuradora-Geral que foi indicada aí, que eu quero, com todos os problemas aí do Presidente da República, do PMDB Nacional, mas a escolha de uma mulher naquela chapa foi assim algo especial. E olha, eu vejo que o local da mulher realmente é na política. A mulher, ela tem uma sensibilidade diferenciada, né? Eu acho que falta os maridos, os pais. Na verdade, ela já faz a política em casa, né? Então ela já aprende a fazer a política em casa com o marido e os filhos. Então seria uma cópia disso para ela faz política todo dia, em casa, com os filhos, com o marido, com os familiares, com a vizinhança. Aliás, a nossa política começa dentro de casa, né? Sem dúvida. Ela só precisa fazer a política partidária, que este é o caminho, esta é a regra do nosso país, se faz necessário que faça isso. E por que ela só é lembrada na hora de compor chapa? Olha, eu diria que isso não é geral, né? No PMDB nós tínhamos algumas mulheres na região, eu tenho algumas colaboradoras, admiradoras do Gilberto França, que estão morrendo de vontade de já assinar a ficha do PROS amanhã, tá certo? E algumas delas colocando o nome à disposição, inclusive para participar das eleições já agora em 2018. E 2020 não precisa nem falar que o PROS vai ter muitas mulheres em São Bernardo. Rogério, mas por que tão poucas são eleitas? Falta espaço? Eu acho que as mulheres, elas estavam sem vontade de participar.
Uma coisa interessante que eu brinco, né, nas conversas é que a mulher ela tem uma percepção. Ela percebe quando existe a maldade. E nós homens a gente acaba passando desapercebido. E elas veem quando a pessoa está com interesse de ajudar ou quando está com interesse de atrapalhar. Eu acho que a mulher, quando ela tomar esse gosto mesmo e ela abraçar a causa e começar a correr atrás da política como os homens fazem, o Brasil começa a dar um salto. Mas ainda insisto, Rogério, nessa sua como coordenador regional, você que acompanha bem de perto isso, realmente quando a gente fala que falta espaço para as mulheres, falta mesmo interesse delas ou a política, no fundo, na maior parte dos casos, ainda é machista? Porque a gente fala tanto de participação das mulheres, mas a gente olha na Câmara de São Caetano, tem uma única mulher entre 19. São Bernardo do Campo agora tem 2 mulheres, porque o Dr. Mário de Abreu foi alçado à Secretaria de Gestão Ambiental e por isso assumiu uma mulher. Senão era uma entre 28 vereadores. Em Santo André temos 2 entre 21. Se a gente for olhar no raio-x nacional, quantas governadoras nós temos no Brasil? Quantas prefeitas nós temos no Brasil? Vou perguntar rapidamente. A última prefeita no ABC, antes da Maria Inês, em Ribeirão Pires, ninguém vai saber lembrar. Então, ou seja, é mesmo falta de política das mulheres? A Amanda lembrou bem. Teresa Delta, lá na década de 40, 50, em São Bernardo, na época que o Getúlio Vargas era presidente do Brasil. Ou seja, é falta de interesse das mulheres ou ainda a política no discurso fala da participação, mas na prática, enquanto dá R$2 para o homem, dá 50 centavos para a mulher? Eu vou falar para você o que acontece dentro do PROS. As mulheres elas são respeitadas em igualdade. O que a gente percebe? É que elas estavam distantes da política. Elas estavam desanimadas com todo esse processo que a gente estava vendo, estavam distantes da política. Hoje, eu falo para você que a nossa chapa de candidato a deputado, ela já está praticamente meio a meio. Por isso que a gente acredita que nas próximas eleições as mulheres vão dar um salto. Não tem mais essa de cumprir somente 30%. As mulheres estão disputando 50% a 50% com os homens. Bom, vamos aqui agradecer a participação dos nossos internautas nessa sexta-feira à noite. O Wilmar Muniz, o Anderson Reis. O Wilmar nos acompanha, no abraço, Wilmar. O Marcos Fujihara, o Johnny de Diadema. Quem mais aí? Isso, o Diego Schultz. O Diego Schultz tem até uma pergunta. O Diego Schultz aqui de São Caetano do Sul. Rogério, qual que é a maior dificuldade em ser presidente de um partido? É administrar as vaidades. Porque as pessoas, isso é normal, né? Cada um tem um interesse. A gente precisa ajustar que o interesse se torne um interesse comum para todo mundo, coletivo, né? E aí quando você mostra para as pessoas a importância do coletivo, elas acabam deixando aquele interesse pessoal, a vaidade de lado e começam a trabalhar no coletivo. Eu prego isso no PROS desde a fundação aqui em São Caetano. Agora na região do ABC, graças a Deus isso começou a fluir também. Bom, antes de chamarmos aqui o nosso capitão da Hora do Esporte, Luciano Luiz, vai a nossa perguntinha aqui de praxe. Time do coração, Rogério. Corinthians. Tem gente aqui. Gilberto França, time do coração. Santos Futebol Clube. Bom, 2 alvinegros aqui. Agora vamos falar de esporte. É com ele, nosso comandante da Hora do Esporte, Luciano Luiz. Boa noite, Luciano. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Sexta-feira, muitas informações, né? O esporte no final de semana em toda a região ABC. As equipes que disputam a Copa Paulista, Água Santa e São Caetano, com compromissos no próximo domingo pela manhã. O São Caetano vai até a cidade de Santos enfrentar a Portuguesa Santista, lá no estádio Urico Mursa, a partir das 10 horas da manhã. O técnico Luiz Carlos Martins não poderá contar com Carlão, atacante que foi expulso no compromisso de estreia na partida diante do Santos semana passada no estádio Anacleto Campanella. Por isso, Léo Jaime deve ser confirmado como comandante de ataque ao lado do jogador Hermínio. Já a equipe do Água Santa, do técnico Jorginho, que estreou empatando 0-0 com o Nacional semana passada no Distrital Inamar, vai até a tradicionalíssima Rua Javari. Enfrenta domingo às 10 horas da manhã a equipe do Juventus, jogo importantíssimo
mesmo para a sequência da Copa Paulista. No sábado, o São Bernardo, Tigrão do ABC, vai até Santa Catarina enfrentar a equipe do Metropolitano. Jogo válido já pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que por condições acanhadas do estádio do SESI, onde irá ocorrer esta partida, torcida única segundo a Polícia Militar de Santa Catarina. Os torcedores do São Bernardo poderão acompanhar somente através das redes sociais as informações deste importante jogo do São Bernardo de tanta gente e depois, na semana que vem, evidentemente, lotar o 1º de maio para empurrar o Tigrão rumo a mais uma fase da Série D. Os times do ABC também estarão envolvidos no que diz respeito ao Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20 neste final de semana, com muitas partidas. Em relação ao Campeonato Brasileiro da principal divisão, temos um clássico paulista neste final de semana. Domingo, 19 horas, lá em Santos, a partida entre Santos e São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o São Paulo contratou o Dorival Júnior, mas não estará à disposição nesta partida. Pintado será o comandante técnico, ex-jogador do São Paulo e faz parte da comissão técnica fixa do tricolor de tanta gente. Levir Coupe quer sim a vitória aí neste clássico paulista para dar sequência não só no Campeonato Brasileiro, mas também na boa campanha que o Peixe vem fazendo na Libertadores da América. O Palmeiras vai até Minas, enfrenta o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Jogo importante para o técnico Cuca, que quer subir na tábua de classificação. Vale lembrar que o Cruzeiro do técnico Mano Menezes também anda bem pressionado, principalmente por parte do seu torcedor, que se manifestou esta semana, inclusive no centro de treinamento da Raposa. E o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta amanhã, a partir das 19 horas da manhã, aliás, 19 horas da noite, né? Às 7 horas da noite, a equipe da Ponte Preta, lá no Principado de Itaquera. Na Arena Corinthians, o Timão quer manter a sua liderança, por isso vai para cima com força máxima diante da Ponte. Vale lembrar, o adversário do Corinthians na grande final do Campeonato Paulista, onde o Timão conquistou mais um título nesta temporada, tá certo? Eu volto na segunda-feira com todos esses resultados e tudo o que mais aconteceu no final de semana esportivo do ABC, do Brasil e do mundo. Boa noite, Leandro Amaral, Amanda Sinac e bom final de semana. Grande Luciano Luiz, quero ver você amanhã no Principado de Itaquera, o Coringão ganhando da Macaca para continuar na liderança do Brasileiro, hein? Com o corintiano Rogério Garcia e o santista aqui, Gilberto França. Mas, meus amigos, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. O relógio é implacável, aliás, Rogério, fique à vontade para suas considerações. Leandro e Amanda, obrigado pela oportunidade. Eu queria frisar uma situação. Nós temos já, aqui na região do ABCD, já 2 pessoas já como pré-candidatas a prefeito em 2020. Em Santo André, nós temos o doutor Ilmar Muniz como pré-candidato a prefeito em 2020 por Santo André. E se Deus quiser, nós temos agora, e ele quer, Gilberto França como pré-candidato nosso a prefeito por São Bernardo em 2020. O próximo está caminhando certo. Gilberto França, obrigado pela gentileza. Fica à vontade para suas considerações. Obrigado. Você, o Leandro Amaral, obrigado, Amanda, aí, pelo acolhimento, pelo carinho, pela condução desses trabalhos. Obrigado aí, meu querido amigo Rogério, coordenador do PROS Regional, meu coordenador. Quero agradecer também a presença do Manuel Alves. Grande abraço, Manuel. Meu amigo Manuel, que é o homem forte da imprensa aqui também da região, não é isso? Acho que vem para a sua TV, é isso? Não, vamos conversar, aqui temos à disposição. Tá certo. Como diz na política, a gente dialoga. É verdade, mas olha, quero agradecer aí de coração pela oportunidade, estou à disposição. Vamos falar de política de São Bernardo, vamos falar de política regional, do Estado, enfim, por que não nacional? Estarei à disposição aí de vocês. Ok? Foi um prazer estar nessa noite fria de sexta-feira falando de algo aquecendo com a política. De algo tão importante para o nosso país, para a nossa gente, que é falarmos de política. Muito obrigada, abraço, Gilberto. Muito obrigada, Rogério. Uma boa noite, Leandro. E um lembrete, você pode rever nosso programa de hoje no Facebook e também no site tvgrandeabc.com.br. Uma excelente noite a todos. Isso aí, bom final de semana. Até segunda.